Tudo o que for ligado na terra será ligado no céu. Neste horário, passamos a apresentar A Caminho da Luz. Programa redigido e apresentado pela AMGV, Aliança Municipal Espírita de Governador Valadares, e CRE, Conselho Regional Espírita da 11ª Região. A visão espírita para um novo tempo. Em 2 palavras, eu posso resumir tudo o que aprendi sobre a vida. Ela continua. Amigos e ouvintes, iniciamos nesta emissora mais um programa A Caminho da Luz. Uma realização da Aliança Municipal Espírita de Governador Valadares e do Conselho Regional Espírita da 11ª Região do Estado de Minas Gerais. Estaremos divulgando o Evangelho de Jesus à luz dos ensinamentos espíritas. Eu sou Geraldo Rocha e participam comigo neste programa Marta Aguilar, Cornélio Chambela e Ítalo Pifano. Iniciando o programa de hoje, façamos agora a nossa prece inicial. Senhor, concede-me a consciência dos meus muitos erros. Não me consintas viver iludido ao meu próprio respeito. Que eu tenha suficiente lucidez para saber quem sou. Que eu consiga, mais que outros, detectar as fragilidades que me são comuns. Dá-me a tua força para que eu possa superar-me. A tua luz para não caminhar nas trevas. A tua paz na luta que me aflige. Que eu seja sempre sincero em meus propósitos e humilde em minhas atitudes, verdadeiro em minhas palavras e fiel aos meus compromissos. Senhor, não me deixes entregue à invigilância e ao assédio do mal. Sê meu abrigo e a minha inspiração. Que assim seja. Não exijas do teu próximo aquilo que ainda não consegues fazer. Sala de aula, crueldade. É bom saber, reencarnação, via única para o alcance da plenitude. Fragmentos doutrinários, conexões ocultas, 2ª parte. Seara dos médiuns, imagina. Fiquem conosco. A Caminho da Luz, o seu programa espírita no rádio. Sala de aula, estudando a doutrina espírita. Queridos ouvintes do programa A Caminho da Luz, no programa de hoje damos continuidade ao estudo do capítulo 6º da 3ª parte de O Livro dos Espíritos sobre a lei de destruição, com o tema crueldade. Poder-se-á ligar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? É o instinto de destruição no que tem de pior, porquanto, se algumas vezes a destruição constitui uma necessidade, com a crueldade jamais se dá o mesmo. Ela resulta sempre de uma natureza má. Na obra Filosofia Espírita, o Espírito Miramês faz o seguinte comentário: a crueldade é um instinto de destruição na sua mais baixa vibração. Ela domina pela força da ignorância e a sua origem está onde não se despertaram os talentos colocados no coração por Deus em todas as criaturas. Podemos e devemos separar o instinto de destruição da crueldade, que nasce à parte nos sentimentos sem disciplina que desconhecem o amor. Aconselhamos aos companheiros já dotados de certa compreensão, capazes de discernir o bem do mal,
que analisem seus atos e façam calar a maldade, se porventura ela os tentar dominar, apagando no peito, onde vibra a mola da vida física, a caridade, a fraternidade, o carinho e o trabalho no bem. Está chegando a época do desaparecimento dos instintos inferiores que ainda existem. O marco de luz desse desaparecimento foi Jesus Cristo, que subiu para os planos resplandecentes. No entanto, o seu amor nos deixou como herança o maior patrimônio da vida, que se chama Evangelho. A feição má do homem está se apagando, tomando novas feições, para que no futuro se converta em pura fraternidade. Não podemos duvidar da mensagem do Cristo, que cada vez mais se encontra crescendo dentro de cada criatura. Nada se perde, tudo se transforma em todos os planos de vida. O que queremos mais? O que fazer de nossas possibilidades? Façamos o que fizeram os apóstolos do Senhor: lutar para conhecer cada vez mais a verdade, porque ela tem o condão de libertar quem a procura. Por que razão a crueldade forma o caráter predominante dos povos primitivos? Nos povos primitivos, como lhes chamas, a matéria prepondera sobre o espírito. Eles se entregam aos instintos do bruto e, como não experimentam outras necessidades além das da vida do corpo, só da conservação pessoal cogitam, e é o que os torna, em geral, cruéis. Demais, os povos de imperfeito desenvolvimento se conservam sob o império de espíritos também imperfeitos, que lhes são simpáticos, até que povos mais adiantados venham destruir ou enfraquecer essa influência. Em A Gênese, capítulo 3, item 10, Allan Kardec comenta: o espírito, nas primeiras fases da sua existência corpórea, somente às exigências materiais lhe cumpre satisfazer, e para tal, o exercício das paixões constitui uma necessidade para o efeito da conservação da espécie e dos indivíduos, materialmente falando. Mas uma vez saído desse período, outras necessidades se lhe apresentam. É então que o espírito exerce domínio sobre a matéria, sacode-lhe o jugo, avança pela senda providencial que se lhe acha traçada e se aproxima do seu destino final. Se, ao contrário, ele se deixa dominar pela matéria, atrasa-se e se identifica com o bruto. Nessa situação, o que era outrora um bem, porque era uma necessidade da sua natureza, transforma-se num mal, não só porque já não constitui uma necessidade, como porque se torna prejudicial à espiritualização do ser. Muita coisa que é qualidade na criança torna-se defeito no adulto. O mal é, pois, relativo e a responsabilidade é proporcionada ao grau de adiantamento. 3. A crueldade não derivará da carência de senso moral? Dize da falta de desenvolvimento do senso moral. Não digas da carência, porquanto o senso moral existe como princípio em todos os homens. É esse senso moral que dos seres cruéis fará mais tarde seres bons e humanos. Ele, pois, existe no selvagem, mas como o princípio do perfume no germe da flor que ainda não desabrochou. Allan Kardec comenta: em estado rudimentar ou latente, todas as faculdades existem num homem. Desenvolve-se conforme lhes sejam mais ou menos favoráveis as circunstâncias. O desenvolvimento excessivo de uma detém ou neutraliza o das outras. A sobreexcitação dos instintos materiais abafa, por assim dizer, o senso moral, como o desenvolvimento do senso moral enfraquece pouco a pouco as faculdades puramente animais.
A Caminho da Luz. Oferecimento. Coelho Diniz é o menor preço, é tudo por você. Coelho Diniz é o menor preço, é tudo por você. Qualidade pra você, variedade pra você. Coelho Diniz é o menor preço, é tudo por você. Coelho Diniz é tudo por você. Coelho Diniz, certeza de menor preço. Todo amigo já sabe, tudo em material elétrico. O melhor prazo no pagamento e a maior economia é na Progeomic Materiais Elétricos. Precisou, achou. Consórcio é um excelente investimento. E o melhor é o Brisa, consórcio da 1000 Motos. Você paga sem sentir. Adquira sua Fator K com parcelinhas de 121,28 mensais. A moto mais econômica do Brasil. Tem uma Fator K esperando por você. Mais informações pelo telefone 3212-4200. Consórcio Brisa, Rua Rio Grande do Sul 448, bairro de Lourdes. O Instituto Educacional Fraternidade Cristã apresenta Querido Theo, um espetáculo de dança com os alunos de balé do Instituto Educacional Fraternidade Cristã, baseado na obra de Vicente Van Gogh. Querido Theo, dia 27 de março às 20 horas no Teatro Atiaia. Direção Tatiana Tassis. Ingressos na loja Plié, na Rua Israel Pinheiro 2397, R$5. Querido Theo, dia 27 de março às 20 horas no Teatro Atiaia. Não perca! MD é sua loja de tintas imobiliárias e automotivas. MD é nome de qualidade. MD pintando toda a cidade. Tecnologia, o melhor pra você. Se você pensar em tintas, vai lembrar de MD. MD Tintas. Avenida JK 675, Vila Bretas, Governador Valadares. Telefone 3221-6323. Pintando com você. MD Tintas. Todo amigo já sabe, tudo em material elétrico. O melhor prazo no pagamento e a maior economia é na Progeomic Materiais Elétricos. Precisou, achou. Em sua casa ou empresa, ponha sabor e qualidade na sua mesa. No café da manhã ou no lanche da tarde, delicie-se com os produtos Prado. Bolos, tortas, biscoitos e muito mais. Não faltando a tradicional rosca rainha. Quem prefere Prado, prefere o melhor. Confeitaria Prado, sabor e qualidade em todos os produtos. Rua São Paulo, 718, Valadares. Prado, delícia que ninguém esquece. Você está ouvindo A Caminho da Luz. Religião, ciência e filosofia. É bom saber a palavra e a experiência de quem sabe o que diz. Reencarnação, via única para o alcance da plenitude. A doutrina espírita é riquíssima em informações a respeito da necessidade da reencarnação como caminho primordial e exclusivo para o espírito na busca do infinito dentro de si, empreitada já conquistada pelo excelso Mestre Jesus, situando-se na primeira ordem da escala evolutiva, que é a dos espíritos bem-aventurados ou puros. Questão número 160 de O Livro dos Espíritos. O que ensina a doutrina dos espíritos sobre a obrigatoriedade do mergulho na carne? Assim como toda a criação, o Cristo foi gerado simples e ignorante, e se instruiu nas lutas e tribulações da vida corporal, percorrendo todos os graus da escala evolutiva, despojando-se de todas as impurezas da matéria, conforme ensinam as questões 133 e 113 de O Livro dos Espíritos. É na vibração mais densa, portanto, que o ser espiritual escolhe o seu caminho. Se não existissem montanhas, não compreenderia o homem que pode subir e descer. Se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros.
questão 634 de O Livro dos Espíritos. Diz o insigne Leon Denis na obra Depois da Morte que a alma só adquire conhecimento no homem. No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, esse ilustre pensador enfatiza que só no homem a alma acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. Segundo a codificação kardeciana, a união do espírito e da matéria é necessária. Questão número 25 de O Livro dos Espíritos. Já que os espíritos têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Questão 132 de O Livro dos Espíritos. E são felizes de conformidade com o grau de desmaterialização a que hajam chegado. Questão 231 de O Livro dos Espíritos. Kardec diz: a vida do espírito se compõe de uma série de existências corpóreas, cada uma das quais representa para ele uma ocasião de progredir. Questão 191 de O Livro dos Espíritos. Quando aborda na escala espírita a segunda ordem, correspondendo à dos bons espíritos, a doutrina espírita relata que esses seres têm predominância sobre a matéria, embora não estando ainda completamente desmaterializados. Questão 107 de O Livro dos Espíritos. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, São Luís ensina que a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possam cumprir com a ajuda de uma ação material os desígnios cuja execução Deus lhe confiou. Ela é necessária a eles mesmos, porque a atividade que são obrigados a desempenhar ajuda o desenvolvimento de sua inteligência. Item 25, capítulo 4. Realmente, a pluralidade das existências é a via única para o alcance da plenitude espiritual. A conquista do reino de Deus, imanente em todos os seres, no momento em que, no estado de perfeição a que chegaram, percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, e não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, não se acham mais submetidos às necessidades nem às vicissitudes da vida material. Questão 113 de O Livro dos Espíritos. Os ensinamentos retirados da codificação espírita revelam enfaticamente que a reencarnação é incontestavelmente o exclusivo caminho para a evolução do ser espiritual. Corroborando essa afirmativa na obra Obras Póstumas, encontra-se o seguinte enunciado: a encarnação dos espíritos está nas leis da natureza. É necessário o adiantamento deles e a execução das obras de Deus. Pelo trabalho que a existência corpórea lhes impõe, eles aperfeiçoam a inteligência e adquirem, cumprindo a lei de Deus, os méritos que os conduzirão à felicidade eterna. Daí resulta que, concorrendo para a obra geral da criação, os espíritos trabalham pelo seu próprio progresso. Capítulo 3, item 21. A seguir, no item 24 do capítulo 11 da obra básica doutrinária, a Gênese, Kardec afirma que a obrigação que tem o espírito encarnado de prover o alimento do corpo, a sua segurança, o seu bem-estar, o força a empregar suas faculdades em investigações, a exercitá-las e desenvolvê-las. Útil, portanto, ao seu adiantamento é a sua união com a matéria. Daí o constituir uma necessidade a encarnação.
Além disso, pelo trabalho inteligente que ele executa em seu proveito sobre a matéria, auxilia a transformação e o progresso material do globo que lhe serve de habitação. É assim que, progredindo, colabora na obra do Criador, da qual se torna fator inconsciente. Uma multidão e temos tanto a fazer. Não cabe mais indecisão, não há mais tempo a perder. Ignorar a aptidão é resvalar, é cair. São tantas as obrigações, já não dá mais pra fugir. Ninguém aqui precisa ser o médium do ano, um mar de virtudes. É só ser do bem, doar um pouco de você, doando a si mesmo saúde e moral. Já são chegados os tempos de baixar o véu da ignorância, pra dissipar as trevas dessa nossa santa rebeldia. As grandes vozes do céu ressoaram, tomemos a lira da boa vontade e vamos ao divino concerto, fazendo a vontade do Pai. Corações tarefeiros de Deus, na obra do bem, não há quem não possa. É de sombra e de dor, toda ausência de amor. Não vê que a redenção do mundo tá batendo a porta. Corações tarefeiros de Deus, são tantos sinais, você é a resposta. Mova o seu coração, mãos na massa, cristão, que a obra é de Jesus, mas a tarefa é nossa. Tempos de baixar o véu da ignorância, pra dissipar as trevas dessa nossa santa rebeldia. As grandes vozes do céu ressoaram, tomemos a lira da boa vontade e vamos ao divino concerto, fazendo a vontade do Pai. Corações tarefeiros de Deus, na obra do bem, não há quem não possa. É de sombra e de dor, toda ausência de amor. Não vê que a redenção do mundo tá batendo a porta. Corações tarefeiros de Deus, são tantos sinais, você é a resposta. Mova o seu coração, mãos na massa, cristão, que a obra é de Jesus, mas a tarefa é nossa. Corações tarefeiros de Deus, na obra do bem, não há quem não possa. É de sombra e de dor, toda ausência de amor. Não vê que a redenção do mundo tá batendo a porta. Corações tarefeiros de Deus, são tantos sinais, você é a resposta. Mova o seu coração, mãos na massa, cristão, que a obra é de Jesus, mas a tarefa é nossa.
Você está ouvindo A Caminho da Luz. Religião, ciência e filosofia. É bom saber a palavra e a experiência de quem sabe o que diz. Teses espiritualistas discorrendo sobre evolução do espírito sem a guarida espírita. É importante frisar que a doutrina espírita não considera a hipotética afirmação de que a evolução se processa fundamentalmente nos domínios extrafísicos, sendo a Terra e outros mundos semelhantes criados para moradas dos seres faltosos, falidos, exilados, castigados por Deus. Há ainda o relato de que até mesmo seres que já haviam atingido alta evolução, espíritos superiores, colaborando com Deus nos processos da criação, assenhoreados pelo orgulho, foram penalizados, sendo levados à encarnação humana, anjos decaídos, constituindo larvas rastejantes e informes. Repelindo essas equivocadas declarações, a Gênese, o excelso Kardec afirma: normalmente a encarnação não é uma punição para o espírito, conforme pensam alguns, mas uma condição inerente à inferioridade do espírito e um meio de ele progredir. À medida que ele progride moralmente, o espírito se desmaterializa, isto é, depura-se, com o subtrair-se à influência da matéria. Sua vida se espiritualiza, suas faculdades e percepções se ampliam, sua felicidade se torna proporcional ao progresso realizado. Na Revista Espírita, de julho de 1863, página 163 da edição, o codificador assim se expressou: segundo um sistema que tem algo de especioso, à primeira vista, os espíritos não teriam sido criados para encarnarem e a encarnação não seria senão resultado de sua falta. Tal sistema cai pela mera consideração de que se nenhum espírito tivesse falido, não haveria homens na terra nem em outros mundos. Ora, como a presença do homem é necessária para o melhoramento material do mundo, como ele concorre para sua inteligência e sua atividade para a obra geral, ele é uma das engrenagens essenciais para a criação. Deus não podia subordinar a realização dessa parte de sua obra à queda eventual de suas criaturas, a menos que contasse para tanto com um número sempre suficiente de culpados para fornecer operários aos mundos criados e por criar. O bom senso repele tal ideia. Continuando a analisar a malsinada tese de que a encarnação é um castigo, Kardec afirma: a encarnação é, pois, uma necessidade para o espírito que, realizando a sua missão providencial, trabalha seu próprio adiantamento pela atividade e pela inteligência que deve desenvolver a fim de prover à sua vida e ao seu bem-estar. Mas a encarnação torna-se uma punição quando, não tendo feito o que se devia, o espírito é constrangido a recomeçar a sua tarefa e multiplicar suas existências corpóreas penosas por sua própria culpa. O que é errado é admitir a encarnação como um castigo. Enfaticamente, o Espiritismo ensina que o espírito, criado simples e ignorante, não vivencia o bem e o mal na dimensão espiritual, ressaltando que é preciso que o espírito ganhe experiência. É preciso, portanto, que conheça o bem e o mal. Eis porque se une ao corpo. Questão 634 de O Livro dos Espíritos.
Portanto, se conhece o bem e o mal na carne. Não pode o ser espiritual, inclusive já superior, trabalhando até na constituição de planetas, ter errado na dimensão extrafísica antes de sua primeira encarnação, a qual constitui, como ensina a doutrina espírita, uma necessidade para o princípio inteligente, já dotado da individualidade ou conscientização de si mesmo, ingressando na humanidade com triunfo e nunca com um castigo, depois de percorrer com sucesso os diversos reinos, sabendo que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. Questão 540 de O Livro dos Espíritos. Quanto à segunda infeliz declaração, relatando a encarnação de anjos falidos como larvas rastejantes e repugnantes, tentando ressuscitar a famigerada teoria da metapsicose, rebate a doutrina espírita dizendo que os espíritos podem conservar estacionários, mas não retrogradam. Questão 78A de O Livro dos Espíritos. Como é importante o estudo profundo das obras básicas doutrinárias, desde que provido verdadeiramente dos conhecimentos trazidos pelo Consolador entre nós, o profitente espírita pode descartar os pensamentos mediúnicos de fonte inferior que trazem a confusão e a discórdia. Em verdade, os falsos profetas do além, com o objetivo evidente de ridicularizar o espiritismo, para dele afastar as pessoas de bom senso, segundo Herculano Pires em O Verbo e a Carne, sempre estão apostos em tentando solapar a magnânima e excelsa doutrina de Jesus, como está sendo verificado atualmente, com a publicação de obras mediúnicas relatando atividade sexual na erraticidade, com fecundação e nascimento de espíritos, de almas de aves e de animais. Definir o inusitado fenômeno da reencarnação no plano espiritual, ferindo não somente a codificação kardeciana, como igualmente o vernáculo, desde que reencarnar, prefixo ré, mais encarnar, do latim encarnare, é voltar à dimensão física, ou seja, tornar o espírito a habitar um corpo carnal com o objetivo de se burilar e se aperfeiçoar na senda do progresso a que todos os seres estão predestinados. Portanto, só se reencarna, é claro, na carne. A criação ou fecundação de espíritos é essencialmente obra divina. É extrema tolice, intenso disparate, afastar Deus da criação dos espíritos. Você está ouvindo A Caminho da Luz. Religião, ciência e filosofia. É bom saber a palavra e a experiência de quem sabe o que diz. Sem a reencarnação, não há possibilidade de o espírito alçar voos em alta vibração espiritual. O espiritismo nega a evolução do espírito na erraticidade, dizendo que se o indivíduo não reencarnasse, permaneceria estacionário, conforme revela a questão 175A de O Livro dos Espíritos. Na obra A Terra e o Semeador, o confrade Salvador Gentili pergunta: Chico Xavier, por que se diz que o espírito para evoluir precisa encarnar? No mundo espiritual, ele não evolui? Qual a diferença principal entre as duas faixas de evolução quanto ao aprendizado? Corroborando a codificação kardeciana,
O ilustre medianeiro diz que, internados no corpo terrestre, é que somos instruídos a respeito da necessidade de mais ampla harmonização de nossa parte uns com os outros, certamente porque, vivendo nas esferas espirituais próximas da Terra, com aqueles que são as criaturas absolutamente afinadas conosco, não percebemos de pronto as necessidades de aperfeiçoamento e progresso. Numa comunidade ideal, com 20, 40 ou 10 pessoas raciocinando por uma faixa só, estamos tão felizes que corremos o risco de permanecer estanques em matéria de evolução por muito tempo. Beneficiados com a reencarnação, o estacionamento é quebrado de modo natural. Chico, nessa resposta, respeitando a codificação kardeciana, diz que a estagnação do ser na espiritualidade é finda naturalmente sem qualquer conotação punitiva. Nas paragens espirituais, o ser espiritual, ainda deficiente em grande proporção, se mantém nas malhas do arrependimento e do remorso, desejoso de outras experiências na carne, aproveitando o abençoado esquecimento do passado para restaurar sua paz, retificando seu caminho de dívidas e dúvidas. Na erraticidade, tudo que ele adquire como aprendizado, o que faz melhorar discretamente na faixa evolutiva em que se encontra, terá que ser testado na dimensão física. Portanto, só ascende subindo para outro degrau da escada evolutiva quando passar pelas provas e expiações. O indivíduo faz cursos de aprendizagem como um vestibulando, mas só pode se graduar quando se tornar vitorioso após as provas e cursar com sucesso a universidade da vida na matéria. O que adquiriu na espiritualidade com muita vontade e desejo, todavia, terá de ser posto em prática na vivência corpórea, como ensina a questão 230 de O Livro dos Espíritos. A obrigatoriedade da reencarnação na arena física, segundo Jesus. Importa-vos nascer de novo. João, capítulo 3, versículos de 7 a 8. Corroborando a doutrina espírita, enfatizando a necessidade primordial da reencarnação para a evolução do espírito, o amado Mestre Jesus, dialogando com o fariseu Nicodemos, ensinou: em verdade te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. João 3, versículo 3. Não te maravilhes de eu te dizer, é-vos necessário nascer de novo. João 3, versículo 7. Segundo o Evangelho de Jesus, é obrigatório para todos os espíritos, é-vos, o renascimento da carne para conquistar o reino de Deus, isto é, para encontrar dentro de si a divindade que lhes dá a vida, e esse mergulho interior é obtido através das inúmeras oportunidades reencarnatórias. O que é nascido da carne é carne. A impossibilidade de alçar grandes voos na dimensão extrafísica é bem explanada por Jesus quando aborda a parábola do filho pródigo, citando o filho mais velho como alguém paralisado, estacionado na evolução, temeroso de ir adiante, o que não fez seu irmão mais novo, chegando ao ponto de comer dos restos dos porcos, isto é, passar pelas tenazes atribulações da vida somática, passando com proveito pelo sofrimento restaurador, tanto expiatório como provacional, e receber as honrarias da vitória conquistada. O que é nascido do Espírito é Espírito. Necessidade da reencarnação para a evolução do Espírito. Sem a reencarnação não há progresso moral e intelectual,
do ser espiritual, porquanto a dimensão física é o palco propício à retificação dos equívocos e para amealhar novos impulsos do presente. Através do mergulho na vibração mais baixa, o indivíduo é submetido a uma tenaz tirania biogenética, vivenciando múltiplas facetas na personalidade, com a presença de biotipos psicológicos de variados matizes e sofrendo a pressão do meio em que está inserido. Tudo isso proporcionará a oportunidade ímpar de se defrontar com a possibilidade de conquistar uma colheita primorosa de novas experiências. O homem é um espírito transeunte reencarnado nesta terra, peregrino imperfeito em determinado grau educativo, em romagem da perfectibilidade da perfeição, que pela educação conquistada ou a conquistar em reencarnações sucessivas e progressivas, como ser plurexistencial, atingirá o estado de puro espírito, isto é, totalmente educado. Ney Lobo, Filosofia Espírita da Educação, volume 1. Bola azul suspensa no espaço, gira na dança das constelações. Vai da sombra ao grande mormaço, segue viagem entre as estações. Coração pulsando incandescente, amorosa mãe bola fecunda, generosa como um sol nascente, suscitou reflexões profundas. Sideral de longe grão de areia, Via Láctea entre outras tantas, mas o tom de azul no céu clareia seu porvir, sua grandeza santa. Nave mãe a carregar no ventre leis divinas, ó santa natura, esperando um pouco mais da gente, segue angelizando criaturas. Do ponto de vista cósmico é um milagre azul no meu caminho. Milagre azul, milagre azul, milagre azul, milagre azul. Terra, tão te maltratando ainda muito mais que antes. Milagre azul, milagre azul, milagre azul, milagre azul. Cósmico é um milagre azul no meu caminho. Terra, és ainda o mais belo dos belos dos planetas. Milagre azul, milagre azul, milagre azul, milagre azul. Terra, tão te maltratando ainda muito mais que antes. Milagre azul, milagre azul, milagre azul, milagre azul. Terra, és ainda o mais belo dos belos dos planetas. Milagre azul, milagre azul, milagre azul, milagre azul. Terra, tão te maltratando ainda muito mais que antes. Milagre azul, milagre azul, milagre azul, milagre azul.
Seara dos Médiuns, amor, caridade e trabalho. Ouvintes do programa Caminho da Luz, hoje nós vamos fazer a página Imagina, do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Xavier. Imagina-te possuindo irmãos furtados de seu lar, quando pequeninos, arrebatados ao teu afeto, foram aprisionados e cresceram em regime de cativeiro, quais bois na canga, conduzindo a cabeça do arado ou sustentando a moenda. Traficados como limares, erguiam-se com a aurora e suavam ao eito enquanto o dia tivesse luz. Se doentes, tinham remédio para as próprias lágrimas. Se chorosos, recebiam repetidas chicotadas para consolo. Embora amassem profundamente os seus, eram constrangidos a contemplar soluçando as próprias esposas vendidas a mãos mercenárias e os tenros filhinhos entregues à lavagem amontoada do coxo. Desejariam estudar, mas eram propositadamente arredados da escola. E se mostrassem qualquer anseio de liberdade, eram postos a ferro e varados até a morte. Imagina, igualmente, que esses irmãos menos felizes, criados distantes do teu carinho, se comunicassem do plano espiritual com as criaturas terrestres e fossem motivo de hilaridade pela linguagem primitivista em que ainda se expressam. Pensa neles como estando ainda algemados aos caprichos daqueles mesmos que eles deviam respeito e renovação, e que continuam a tê-los como cães amestrados para objetivos inferiores, explorados em seus bons sentimentos, em regressando ao mundo onde foram supliciados na confiança ingênua, são mantidos em espírito como vítimas jograis. Imagina tudo isso e sentirás o coração confranger-se de imensa dor ao ver companheiros desencarnados iludidos na boa-fé. Longe de explorá-los, perguntas indiscretas e ordenações deprimentes, saberás ajudá-los pela bênção do amor. E entenderás então que se todos endereçamos aos instrutores da vida maior petitórios constantes de socorro e de paciência, cada um deles também, diante de nós, exibe no coração as 4 palavras da nossa velha súplica: tem dó de mim. Eis aí, meus irmãos, essa página de Emmanuel que nos faz pensar bem naqueles que são escravizados por elementos inescrupulosos e maus. Que assim seja, que todos nós possamos ter um fim de semana agradável. O que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. O programa A Caminho da Luz chega ao seu final por hoje. Agradecemos a todos que nos acompanharam, aos irmãos e irmãs que participaram e os bons trabalhos do pessoal desta emissora. Os ensinamentos espíritas continuarão no próximo sábado, neste mesmo horário. Um bom fim de semana a todos os nossos ouvintes, seus familiares e amigos. Façamos agora a nossa prece final. Deus, Pai Criador, agradecemos pela vossa paternidade sem fronteiras, pela vossa beneficência sem limites, pelo vosso amor sem exigências. Pedimos que nos abençoe
porque acordamos mais uma fração de nossa consciência, porque abrimos os olhos para mais um ângulo da visão, porque andamos mais um passo na jornada evolutiva. Senhor, ainda temos muito que aprender acerca da rogativa, das emoções que ela favorece, das irradiações que se sucedem em estado de êxtase, da felicidade que podemos perceber na humildade da prece. Jesus, não nos deixeis abandonar esses recursos espirituais. Ensinai-nos outra vez, como ensinastes aos discípulos, a orar sem que essa oração nos leve a repetições sem discernimento, a esperar perceber sem fazer esforço, a confiar sem intolerância. Ensinai-nos a orar na faixa do amor com a vida e pela vida, com a sabedoria e pela sabedoria, e que, acima de tudo, cumpra-se a vossa vontade e não a nossa. Que assim seja. Somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você acompanhou conosco o programa A Caminho da Luz, uma realização da Aliança Municipal Espírita de Governador Valadares e do Conselho Regional Espírita da 11ª Região. A salvação passa pela caridade.